parabenizar a comissão técnica, o Ranieri, todo o grupo de jogadores. Agradecer, acho que um passo importante que o clube alcança aí, a sua participação na Copa do Nordeste. O resultado aí dessas 4, 5 semanas de trabalho. Convocar mais uma vez, né, torcedor, nós estamos no caminho certo. É lógico que as coisas vão acontecer nesse ano de 2023. Eu sou um dos responsáveis, né, com relação principalmente na vinda de um profissional. E estamos começando o trabalho. Lógico que já com o resultado de colocar o Santa Cruz na Copa já é um passo muito importante. Pedir ao torcedor que agora vamos abraçar de vez, né? Conhece o nosso trabalho, sabe da nossa seriedade, sabe que realmente o que a gente pretende, tem muita coisa pela frente. A diretoria vem medindo os esforços, o presidente Antônio Luiz Neto tem feito de tudo para poder dar essa condição para o elenco, para a comissão técnica, para os funcionários. E acho que agora é o momento que a gente tem que convocar o torcedor, já, como diz vocês, né, sempre lembro de algumas coisas que eu comento, mas no momento nós ainda não chegamos a lugar nenhum, né, não ganhamos nada, mas já tem um Afogados na quinta-feira, né? Mas o importante é que a gente tem que parabenizar todo o trabalho, mas pensar já no objetivo que nós temos pela frente, né? Que é a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano e o acesso, que é um dos pontos mais, talvez, desse início de trabalho, pensando lá na frente, né? Que é o acesso à Série C. Então, nós não vamos abrir mão de conquistar, de buscar vitória, de buscar títulos. Essa é a tônica desse trabalho, do presidente do Santa Cruz, da comissão, dos diretores do Santa Cruz, da comissão técnica e de jogadores. Sempre pensar no objetivo maior, que nós estamos começando já com um ponto positivo, que é dar um passo nessa classificação. Está de parabéns todo o grupo, toda a comissão técnica. Agora vamos continuar trabalhando, né? Com a quinta-feira já temos aí um jogo pelo Campeonato Pernambucano e queremos também já começar com o pé direito. Ranieri. Ranieri, boa noite. Parabéns pela vitória e pela classificação. Foi um jogo, você até falou no outro jogo que esperava um jogo duro, e foi um jogo muito duro, né? Em determinados momentos o Botafogo conseguiu criar algumas boas oportunidades, obrigou o Matheus a fazer boas intervenções no jogo todo, e em determinado momento Santa Cruz precisou sofrer. E a minha pergunta vai nesse sentido, numa temporada muito longa que está começando. Qual a importância de um time que sabe sofrer na temporada e como isso engrandece os jogadores, visto que você tem um elenco misto de jogadores jovens e jogadores mais velhos? Antes de responder, boa noite a todos. Antes de responder sua pergunta, eu preciso reforçar isso que o Zé está falando. É primordial o apoio e o suporte que a diretoria está nos dando a nível de trabalho. A diretoria já está cumprindo com tudo que ela prometeu. O presidente me deu a possibilidade de montar um time com X valor a nível financeiro, e que com esse X valor nós iríamos ter dificuldade de montar, mas ele iria cumprir, e assim está fazendo, está dando todo o suporte à diretoria a nível de tudo, de pagamento, de suporte de trabalho, não falta, tudo que foi pedido e ajustado, a diretoria deu esse suporte e está aí o resultado, né? Outra situação, antes de responder, desculpa, eu preciso falar isso. Desde que eu cheguei aqui no Santa Cruz, eu escuto: ganha que a torcida vem, ganha que a torcida vem, ganha que a torcida vem. E quinta-feira eu quero ver minha torcida do meu lado, do nosso lado, quero ver esse Arruda pulsando, porque eles vão ser primordiais para a sequência do trabalho, vão ser primordiais. Você imagina o que o time conseguiu fazer nessas duas partidas, você imagina se é do lado do torcedor tricolor, como não seria a coisa. Como não seria o ambiente, a atmosfera que foi criada, que está sendo gerada. Então, é o torcedor se associar, é o torcedor vir para o estádio, fazer parte do processo, fazer parte do trabalho. Em relação ao saber sofrer, nós estamos na nossa segunda partida oficial, então é um time que está em construção, é um time que está em desenvolvimento. Então, jogamos contra um grande adversário, um time tecnicamente muito forte técnico.
tecnicamente, e iria nos proporcionar a dificuldade que nos proporcionou, principalmente porque saímos ganhando, aí tomamos um gol no momento onde não deveríamos, ali no final do primeiro tempo, um gol de bola parada que estava bem ajustado, não poderia ter tomado. Já se fez o segundo gol e o Botafogo, de certa forma, se lançou para cima do nosso time, e o saber sofrer é justamente isso, fazer uma marcação espera e explorar em cima do contra-ataque, em cima da velocidade. O segundo tempo pediu isso, pediu que nós fizéssemos a espera, compactássemos as nossas linhas, fizéssemos um jogo sólido defensivamente, não deixasse o Botafogo entrar. Claro que o Inácio fez boas intervenções e ele está ali para isso realmente, está ali para isso realmente, mas se nós tivéssemos um pouquinho de capricho, o terceiro gol tinha saído, Teve a grande jogada do David, teve alguns contra-ataques pontuais que poderiam ter sido letais, mas esse saber sofrer vem também da parte do desenvolvimento. Se a gente está se é um jogo normal, sem o peso que tinha, com certeza na hora de uma roubada da bola teria um pouquinho mais de paciência, teria um pouquinho mais de objetividade de ficar com ela, fazer o Botafogo correr também e explorar os espaços, mas o jogo pediu isso. Eu falei para eles na pré-eleição, assim como no primeiro jogo, nós temos que jogar o jogo que vai nos credenciar a vitória, e assim foi feito. Ranieri, a importância da vitória, o Zé acabou de falar, essa a gente não vai discutir, Primeiro, o tempo financeiro também para o clube, porque uma vitória hoje traz um oxigênio a mais para o Santa Cruz nessa temporada. Então, essa importância, essa vitória de hoje já reflete dentro dos vestiários, A gente passava aqui, quando estava chegando aqui, a festa lá dentro, o pessoal comemorando, e eu acho que é justo, porque isso reflete dentro da administração do clube. 2 pontos que a gente vai tratar nessa minha pergunta, A primeira é porque você manteve a escrita. Você, quando defendeu o Campinense, lá no futebol paraibano, você nunca perdeu para o Botafogo da Paraíba. E hoje você manteve a escrita, Aqui eu disse, olha, tem um pé quente. Ele nunca perdeu para o futebol, para o time do Botafogo da Paraíba, e continuou com essa vitória de hoje. A outra vai em cima da sua mudança. As mudanças, na verdade, as 5 mudanças que foram feitas. Você mudou todos os jogadores que saíram no jogo passado, foram os mesmos que saíram nesse jogo. Não sei se coincidência, eu não sei se foi uma opção sua. Os que entraram, quase todos foram os mesmos, exceto a última alteração, porque você trocou o Feijão e colocou da outra vez o Tarles, e dessa vez não. Eu queria que você falasse sobre essas alterações. Se gerou essa coincidência ou é algo que dentro do campo ainda te preocupa em algum ponto? Não, as substituições foram coincidências. Eu ainda pensei em botar o Marcelinho. O Marcelinho ele fez uma pré-temporada muito forte, muito forte, muito qualificada, e está merecendo uma oportunidade assim como foi dada ao David. Mas o jogo pedia o saber sofrer um pouquinho, colocar o Paulista ali. Se vocês visualizaram, a gente tinha a linha de 4, a primeira linha de 4 e a segunda de 5, que era justamente o encaixe do Paulista ali do lado, com a saída do Ceará. Me dava essa oportunidade, então fechava, bloqueava realmente aquela entrada ali. Então, por isso, repeti o Paulista pelo Ceará, na troca, e o Popó e o David. O David fez gol, entrou muito bem, e o Popó é um meio atacante que faz extremo também ali, que também está treinando muito forte. Então, por isso que coincidiu, mas tinha a perspectiva de colocar outros atletas, e assim eu farei. Eu conversava com o Vitor ontem na coletiva aqui à tarde, que cabe a nós também não ficarmos presos a só uma forma de jogar. Então, eu repeti a primeira formação do primeiro jogo, porque estudei o Botafogo e vi a possibilidade de explorar, jogando no 4-3-3, no 4-2-3-1, com essa variação durante o jogo. Mas depois vocês vão ver losango por dentro, 2 atacantes por dentro, lá na frente. Eu preciso criar isso para não tornar um Santa Cruz muito previsível quando os adversários vierem nos enfrentar. Então, bem em cima disso, foi coincidência realmente. E em relação ao Botafogo, o Botafogo é uma equipe que está há 10 anos na Série C, uma equipe muito qualificada, e eu, como treinador, tenho a obrigação de fazer grandes jogos contra equipes qualificadas, grandes equipes, e graças a Deus sempre está dando certo esse enfrentamento contra eles, mas com todo o respeito que eu tenho para com eles. Ranieri, tudo bem? Boa noite. Você chegou no Santa Cruz com uma proposta ousada de fazer o time jogar com a bola, ter posse, construir, fazer jogo construído, num elenco
num recomeço, né? O Santa está buscando jogadores que nem jogaram juntos, às vezes, claro que ficou uma base, mas é um recomeço, né, da estrutura de elenco do Santa. Mas hoje a gente não está vendo muito chutão no Santa, né? Os próprios gols do Santa foram jogadas construídas. Qual o teu nível de satisfação com a resposta do atual elenco? Se foi acima do esperado para início de temporada, tendo em vista que, além do recomeço, a proposta ousada, né, com um time em recomeço, em meio a decisões, né, 2 jogos decisivos. Eles me surpreenderam. O Zé até conversava comigo agora no final do jogo, que é bonito ver o acreditar deles naquilo que a gente entende como a melhor forma de jogar. No intervalo do jogo eu cobrei um pouco deles disso, porque se direcionou 3 tiros de meta seguidos. O nosso gramado ainda não terminou a reforma dele ainda, então ele ainda não está no seu ponto ideal para se fazer um jogo apoiado com mais segurança, vamos dizer assim. Mas eu cobrei deles no intervalo que parasse de fazer o chutão, porque passamos 8 semanas treinando algumas situações para envolver o adversário, para surpreender o adversário, seja com a iniciação no pé em pé, ou então seja com umas bolas de segurança que nós temos, e assim foi feito no segundo tempo. Mas fico muito satisfeito com a assimilação e principalmente com acreditar naquela forma como nós entendemos que é a melhor forma de jogar. Mas eu acho que ainda temos muito a evoluir. Eu acho que esses 2 jogos nos deixou um pouquinho presos, sabe, Vitor? Em relação a não ser inseguro, mas não correr risco. Não correr, eu deixo eles bem à vontade. Vamos fazer o jogo apoiado, vamos ter mais a bola, vamos. Mas sem correr riscos. Aí em cima de não correr risco, existem as bolas de segurança para surpreender os adversários. E existe a ligação direta como forma de realmente não cometer esse erro lá atrás. Mas a evolução ela vai ser boa, e principalmente agora depois dessas 2 grandes vitórias. Eu falava para vocês que, além de tudo, todo o processo financeiro, de estabilidade, de tudo que foi ganho com essas 2 decisões, o principal é o ganho da confiança que esse grupo tem hoje. Esse grupo ganhou um respeito que ele talvez não tinha. Ele ganhou um acreditar que talvez todos que estavam de fora talvez não tivessem esse acreditar neles. E hoje eles ganharam isso, mas isso não pode se transformar em empolgação. Pelo contrário, para se chegar nesse nível, se trabalhou 8 semanas. Então, para se manter nesse nível, vai ter que se trabalhar ainda mais. É usar realmente dessa confiança que foi ganha com essas 2 vitórias para tornarmos um Santa Cruz ainda mais forte, ainda mais coeso e com a identidade muito positiva. Professor, boa noite. Parabéns pela classificação, pela vitória. Na quarta-feira, o senhor foi questionado sobre Retrô ou Botafogo. Ele disse, eu só falo após o jogo da quinta. E o senhor, no início da fala, antes de responder até a pergunta do Luan, o senhor trouxe das dificuldades que existem no dia a dia, mas que o respaldo existe também, e a parte financeira, que no futebol é um dificultador. Você ter menos receita do que um clube dificulta no mercado. Você precisa ter criatividade. E o senhor, ontem, quando foi perguntado sobre reforços, disse que preferia se reservar para só após o resultado de hoje o senhor se pronunciasse. Fala-se em alguns nomes ligados ao Santa Cruz, Felipe Gedós, John Clay, em termos de características. Esses atletas, as características desses atletas são características que hoje o Santa Cruz necessita enquanto elenco, enquanto grupo, em termos de opções para o Ranieri. Eles se aproximam disso, professor? Obrigado. Primeiro que a diretoria deu o respaldo até para contratação um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais, com um valor um pouquinho até mais alto. E o mercado não estava muito positivo no momento. Não estava muito positivo, mas agora vai ficar. Porque nós temos uma grande competição para disputar, uma competição que chama a atleta para participar, porque sabe da visibilidade que ela dá, que é a Copa do Nordeste. Então o Santa Cruz está voltando ao cenário que ele não deveria ter saído. Em relação aos 2 atletas que você nomeou, são atletas que realmente fazem parte do processo, estamos com esse propósito, né? São atletas com características diferentes daqueles que a gente tem aqui no nosso elenco. Com a saída do Paraíba, eu só fiquei com o Ceará e com o Marcelinho e com o Paulista, que faz a posição também. Então se tem sim a procura, não só por esses 2, mas por outros também, Zé, Rogério. Então, numa busca incansável, Eu procurei me reservar realmente para esses 2 jogos que eu precisava, mas sempre com a coordenação deles através disso. Agora, depois do jogo, já se teve uma pequena conversa e vamos dar continuidade, mas como eu te falei, agora com
com essa perspectiva de jogar a Copa do Nordeste, com certeza vai ser uma forma mais atrativa de trazer esses jogadores que queremos. Raniele, boa noite. Parabéns aí pela classificação. Em relação ao próximo adversário, você só costuma falar quando a partida encerra. Então, já passou esse peso do Santa Cruz da classificação, estrear de cara com decisões, 2 decisões seguidas, jogando em casa. Então, agora já dá para falar do próximo adversário, porque é uma virada de chave para o Santa Cruz. Santa Cruz já estreia no Campeonato Pernambucano, na quinta-feira já enfrenta o Afogados e ganha uma força muito grande, que é o retorno do torcedor para casa, porque esses 2 jogos com portões fechados, a gente sabe o quanto foi ruim para os caixas e os cofres, né, do Santa Cruz, que a torcida chega em massa. Eu queria que você falasse sobre, projetasse esse jogo diante do Afogados, que você já parou para pensar, porque o tempo é curto para essa estreia, e em relação a essa força mesmo da torcida, né, porque jogar com as arquibancadas em silêncio é bem complicado. Para você ter noção, o material do Afogado já estava em cima da minha mesa ao término da partida. Então, independente de qual for o adversário que nós temos pela frente, ele vai ser muito respeitado, vai ser estudado, vai ter todo o procedimento a nível de estudo para não sermos surpreendidos. Sendo que os nossos adversários também nos estudam, né? E eles têm 2 partidas para estudarem, que são essas 2 partidas que aconteceram agora. Mas sendo que eles não têm um estudo com o torcedor ao nosso lado. Que isso aí vai ser um suplemento a mais, uma motivação a mais, que com certeza vai aumentar a nossa agressividade para marcar, nossa agressividade para jogar. Por isso que a vinda do torcedor quinta-feira, eu acredito que vai ser em massa. Vai ser em massa, vai vir realmente para fazer parte do processo. É uma semana muito pesada, o início com Afogados e depois já tem um clássico contra o Náutico. E desses 2 jogos dentro de casa, o torcedor está com saudade de ver o seu time jogar, o torcedor está com saudade de voltar para o Arruda, e já tem de cara 2 jogos para eles tomarem proveito desses e aproveitarem realmente e fazerem a festa que eles precisam fazer e nos apoiarem. É isso que eu vejo e deslumbro nessa semana tão difícil que temos pela frente. Ô Raniele, boa noite. Se você me permite acrescentar mais um nome na questão dos reforços, né? Um nome mais recente que surgiu, que é o Gabriel Iano, jogador que você deve conhecer da Paraíba, lateral direito e zagueiro, tá? Ele faz as 2 funções, né? Se não me engano. Santa Cruz encaminha também essa contratação ou você não confirma? O Gabriel eu conheço de perto por jogar vários jogos contra o Botafogo. Ano passado, 2022, foi uma temporada muito forte que ele fez. É um atleta muito positivo, é um zagueiro que se encaixa naquilo que eu acredito se encaixa com as características que eu acredito que o zagueiro tem que ter. Ele é um zagueiro muito firme, bola aérea boa e uma técnica apurada para se sair jogando. E como você bem falou, cumpre até a função do lateral direito, cumpre 2 funções. Então é um atleta, sim, que faz parte da busca. Vamos dizer assim, da busca, e se Deus quiser, agora é Zé e Rogério que vão em busca disso para concretizar. Boa noite. Queria comentar sobre a questão tática do time, né? O Santa Cruz vem jogando 4-2-3-1, nesses últimos jogos, mas quando eu perguntei ao pessoal se ele se sentia à vontade de jogar pela beirada, ele disse que sim, então poderia ficar à disposição. Tem alguma possibilidade de, como aconteceu no segundo tempo, o Santa Cruz iniciar no 4-3-3? Eu peço para eles para criarem variações durante os jogos e eles fiquem à vontade com isso. Essa variação do 4-2-3-1 para o 4-3-3 depende muito da segunda linha do adversário. Jogo passado, o primeiro tempo, o Arthur fez um segundo volante do lado do Daniel. Mas se você observar o Arthur no segundo tempo, ele já migrou e jogou no entre linhas, ou seja, já fazendo um 4-3-3 em alguns momentos. Ele se sente mais à vontade, o Arthur recebendo a bola mais atrás, porque aí ele vem no processo de construção, potencializa a característica dele, mas eu falo para ele também que ele é muito letal, quando ele entra ali naquele entre linhas, fazendo o 4-3-3 e jogando. É muito de acordo com o adversário, essas variações elas vão acontecer de acordo com aquilo que nós vamos enfrentar, né? Mas eu também não posso fazer com que o jogador fuja muito da sua característica, aí eu vou proporcionar a ele um mau desempenho. Então, são as variações que nós vamos criando. Como eu falei,
nós não vamos ficar presos a uma única forma de jogar, nós não podemos nem devemos ficar presos a um único 11, a um único 10 começando, aqueles mesmos 10, não podemos. A sequência é muito pesada e eu preciso rodar esses atletas com o intuito de criar variações para surpreender os meus adversários. E assim vai ser feito aqui dentro do Santa Cruz, com certeza.